Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Nesse momento, qual o Senhor preparou, nós estamos aqui para fazer uma oração específica em prol do casamento. Você que viu o título desta oração e abriu esse áudio, preste atenção no propósito desta oração. O Senhor me levou a fazer essa oração forte em favor do casamento, porque o demônio tem trabalhado com grande fúria contra os casamentos, contra a família aqui na terra. Porque Satanás sabe que quando ele destrói uma família, ele não destrói apenas uma família, ele destrói uma nação inteira. Porque são crianças que crescem sem estrutura, são crianças que crescem sem uma base, são mulheres que são destruídas pelo sofrimento, pela mágoa, pelo rancor, por tudo que passaram com seus maridos. Mas esta oração veio de encontro a você, mulher. É para você esta oração. Você que é casada, você que tem um esposo, você que tem uma família e você está vivendo um verdadeiro inferno no seu lar. Você está vivendo um verdadeiro inferno no seu casamento. Olha, o Senhor Jesus convida você a entrar em oração junto comigo neste momento, em prol do teu casamento, em prol do teu relacionamento, da tua vida com seu esposo. Nós mulheres, quando casamos, nós esperamos ser muito felizes no nosso casamento, porque se assim não fosse, não teria nenhum sentido a gente casar. Quando a gente casa com uma pessoa, é porque a gente depositou a nossa confiança, a nossa esperança, depositou a nossa felicidade nesta pessoa, acreditando que o casamento vai somar em nossas vidas, acreditando que o casamento vai ser algo extraordinário em nossas vidas. Por isso, antes de casar, há todo um preparamento. A festa, o vestido, os convidados, os padrinhos, é uma alegria, é uma satisfação, o coração se alegra. Nós esperamos viver felizes até que a morte os separe. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o sonho que a mulher sonha de ter um casamento feliz não acontece. Na maioria das vezes, o que era para ser uma felicidade eterna transforma-se num verdadeiro filme de terror. A gente vê, nós mulheres, diante dos nossos olhos, os nossos sonhos sendo frustrados. As nossas esperanças, as nossas expectativas, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós idealizamos, simplesmente se desfaz diante dos nossos olhos. E simplesmente o que acontece é que nós acordamos numa realidade dentro de um filme de terror. O príncipe encantado, aquele homem que nós escolhemos para viver. O príncipe encantado, aquele homem que era para fazer a mulher feliz até o que a morte separasse. Até o que a morte viesse a separar esse casal, este homem, esse príncipe encantado, esse herói, ele se transforma num verdadeiro demônio. Ele se transforma num verdadeiro carrasco. Simplesmente não entendemos, mas somos obrigadas a conviver com esse pesadelo. Simplesmente não sabemos o que aconteceu, mas estamos nós ali, dentro de um filme de terror real e verdadeiro. Eu passei por isso eu tenho autoridade para falar deste assunto. Meu casamento foi totalmente idealizado, planejado, foi totalmente sonhado. Eu escrevi tudo, já estava tudo escrito, peguei um caderno, escrevi, levei no monte, orei, busquei a Deus, consagrei, e eu achei que eu tinha casado com um príncipe encantado. Achei que eu ia ser a mulher mais feliz da terra. Oh, como eu estava iludida.
porque eu não sabia do culto à metade. Mas durante 17 anos de luta, de guerra, de batalha, eu tive o privilégio de ter os meus olhos espirituais abertos e eu pude entender verdadeiramente o que estava acontecendo. Depois de muito sofrimento, depois de uma depressão profunda, depois de quase tirar a minha vida por tomar medicamentos fortíssimos contra a depressão, eu passei então a buscar a Deus com mais fervor. Eu passei então a perguntar ao Senhor por que daquilo, se o pecado estava em mim, se era eu que não tinha escolhido direito, se Deus às vezes teria falado que não e eu disse sim. Passei a perguntar a Deus muitas das coisas e muitas vezes, por 3 vezes na realidade, eu quis separar, mas Deus não permitiu nenhuma delas. Uma das últimas vezes que eu falei, não, agora eu separo, agora eu não quero mais, agora eu rejeito esse casamento. E eu abri a Bíblia para Deus confirmar a separação e foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu sendo cristã, eu tendo um contato com a Bíblia, nunca tinha visto essa passagem, nunca tinha lido e ninguém tinha falado para mim essa passagem. E eu abri a minha Bíblia e estava ali escrito Malaquias no capítulo 2. Deus falava dessa forma para mim naquele momento. Eu, Deus, odeio o divórcio. Isso para mim foi como se Deus tivesse enfiado uma espada no meu peito, no meu coração. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu nunca ia imaginar. Eu sabia que sempre a palavra do Senhor diz aquela passagem muito conhecida, aquilo que Deus une, não separe o homem. Mas essa aqui eu nunca tinha visto, Deus. Essa aqui ninguém nunca tinha me falado. Eu, Deus, odeio o divórcio. E eu falei, Senhor, se o Senhor odeia, eu não vou divorciar. Se o Senhor odeia isso, eu não vou entristecer o teu coração. Eu vou passar o que passar, eu vou lutar. Meu Deus, me ensina a lutar. E a partir deste momento, mulher, preste atenção. Eu passei a enxergar o meu casamento com os olhos espirituais. A partir deste momento, eu passei a orar a Deus. Pedir forças a Deus, buscar a revelação de Deus sobre o meu casamento. E Deus então falava comigo sobre várias coisas que eu ainda não tinha prestado atenção, sobre várias coisas que eu ainda não tinha ido por esse aspecto espiritual, porque muitas das vezes a gente olha só o lado físico, o lado humano das coisas, mas tudo acontece em primeiro lugar no mundo espiritual, nas regiões espirituais. E eu passei a olhar o meu casamento com os olhos espirituais e passei então a olhar o histórico de vida do meu esposo, o histórico de vida dos familiares do meu esposo. Eu passei então a enxergar coisas que outrora eu não enxergava. E eu, por ser uma pessoa que tem um gênio muito forte, aquela pessoa que não é de aceitar desaforo, aquela pessoa que não é de aceitar traição e nem na menor da hipótese, estava descartado isso da minha vida. Aquela pessoa que é de fazer as coisas certas e aquelas pessoas que estão à minha volta são obrigadas também a fazer o que é certo. Eu sempre impus a minha opinião, eu sempre fui uma pessoa de liderança, de frente, uma pessoa de batalhar pelos meus objetivos, pelos meus sonhos. E pela primeira vez na minha vida eu encontrava com os pés e os braços atados, porque Deus tinha atado os meus pés e meus braços. Eu queria separar, mas Deus disse não. Eu queria viver uma nova vida. Eu queria viver sozinha na presença de Deus, fazer a obra, mas Deus disse não. Deus atou os meus braços, as minhas pernas, falou, não, você não vai separar. E aí então foi travada uma luta muito grande. E eu passei ali a estudar a vida do meu esposo. Eu passei a estudar o que acontecia na família e foi algo tremendo. Durante alguns meses, durante alguns anos,
eu pude descobrir várias coisas, a qual estarei falando com você nessa mensagem. Eu ia começar a orar, mas o Espírito Santo me impulsionou a falar alguma coisa, porque o testemunho é muito grande. São muitos anos, eu estou falando as pequeninas coisas que foram feitas, que foram acontecidas, que Deus permitiu, que Deus revelou. Deus quer falar com alguém que está ouvindo este áudio. Deus quer falar com você, mulher, que está ouvindo este áudio neste momento. Não era para eu estar contando nada. Eu ia apenas orar, mas o Espírito Santo me impulsionou. Fale o que você passou, fale um pouquinho do que você passou. E eu estou te falando neste momento. Olha, o casamento, ele é formado por três. É o esposo, é Jesus e a esposa. Se Jesus não entrar no casamento, não vai. Se Jesus não desfazer as obras malignas, não tem como. Se Jesus não quebrar as muralhas, as correntes, a inveja, a retaliação, os dados inflamáveis, as setas malignas, as maldições, o casamento não vai. Muitos têm vivido casados, mas têm vivido uma farsa, uma mentira. A mulher trai de um lado, o marido trai de outro. E isso não é no mundo, não. Isso é dentro da igreja. Muitos casais têm vivido uma farsa e dizem ser servos de Deus e estão na igreja pregando, louvando, batizando, evangelizando e vivem uma farsa no casamento. Mas eu não sou uma pessoa de viver uma farsa, nunca fui. Eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor da verdade, da transparência. Deus conhece o meu coração e Deus sabe que eu não aceito esse tipo de coisa. Mas aí então, Deus foi me mostrando e Deus revelou algo para mim que simplesmente eu fiquei impactada. Nunca ouvi nenhuma pregação sobre isso. Nunca ouvi nenhum homem, nenhuma mulher falar sobre isso. E eu sempre questionei ao Senhor algo que eu nunca aceitei, que é traição. Antes de eu me converter, eu tive alguns relacionamentos e todos foram de traição, porque os homens me traíam. E eu, por não estar na presença do Senhor, por vingança, ia e traía eles também. E eu perguntava a Deus: Senhor, por que a maioria dos homens trai? Senhor, por que a maioria dos homens não consegue estar com a sua esposa em um relacionamento único, sem ter outras mulheres na rua? Meu Deus, o Senhor sabe que eu não aceito traição, eu odeio traição, porque a minha mãe sofreu muito com isso e eu já vinha de um trauma que nem era vivido por mim, que foi vivido da minha mãe, que eu vi o sofrimento dela, eu passei, eu participei, eu vivi o sofrimento dela e eu ficava desesperada, muito triste com aquilo. E eu falei para mim mesma: nunca na minha vida vou aceitar um homem me trair. Mas todos os relacionamentos que eu tive, houve traição, primeiro do homem e depois de mim, porque eu era uma pessoa de opinião e eu não aceitava, então eu traía para vingar. E Deus então falou comigo claramente o que acontece na vida do homem. É algo terrível, preste atenção. Se você prestar atenção no que eu vou falar agora, eu creio que muitas coisas vão ser esclarecidas no seu casamento. Muitas coisas você vai passar a ter visão neste momento. Deus, ele falou comigo claramente dessa forma, que a maioria dos homens trai porque existe uma entidade maligna, existe um principado maligno do inferno chamado Pombagira, que é uma legião de demônios que foi enviada do abismo do inferno justamente para isso, para destruir o casamento. Porque Satanás tem ódio da família, porque Satanás odeia o casamento, odeia o lar, odeia a família feliz e odeia mais ainda a família que obedece a Deus, que anda nos estatutos, na lei, na presença do Senhor. Então, quando se vê uma família que serve a Deus em espírito, em verdade, uma família que está ali caminhando no centro da vontade de Deus,
esses demônios, essa legião chamada pombagira, vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para destruir essa família, tanto do lado do esposo, tanto do lado da esposa. Mas o objetivo dessa oração de hoje é falar sobre o esposo. Então Deus me falava o seguinte, dessa forma: esse demônio, ele quando entra dentro de um corpo de uma pessoa, ele transforma totalmente a mentalidade, os sentimentos, o coração dessa pessoa, tanto homem quanto mulher. E os homens traem, a maioria dos homens não consegue ser fiel, porque quando o homem amadurece, quando o homem cria uma certa idade, 18 anos, infelizmente a maioria dos homens vai iniciar a sua vida sexual dentro de um prostíbulo, dentro de uma casa de prostituição de mulheres. E, infelizmente, o primeiro ato sexual desses homens são com mulheres prostitutas, e nelas há e habitam todo tipo de pombagira, toda linhagem, toda falange, todo o principado de pombagira, porque aquelas mulheres, elas recebem homens o tempo todo, e cada homem leva consigo uma carga de pombagira adquirida e passa para elas, e elas vão passando para outros homens, e assim sucessivamente. Então chega numa casa de prostíbulo um homem que nunca teve uma relação sexual, e ali ele tem a sua primeira relação sexual. E a palavra de Deus fala que quando o homem se une a uma prostituta, este homem se torna uma só carne com ela. E neste momento que os dois estão ali na conjunção carnal, fazendo ato sexual, os demônios que está nesta mulher passa para este homem, para esse jovem, para esse recém-iniciado na área sexual. E tudo de ruim que acompanha este menino passa para esta mulher. E naquele momento que aquela mulher tem para oferecer para ele no mundo espiritual, são legiões e legiões de pombagira que ela adquiriu naquele lugar, naquele prostíbulo. Porque ela já esteve com vários homens, e ela se tornou uma só carne com vários homens. E este menino de 18 anos tornou uma só carne com esta mulher. E este menino então recebeu várias castras de pombagira, várias falanges de pombagira, linhagem, principados de pombagira. E este garoto então iniciou a sua vida sexual no prostíbulo e já saiu dali contaminado espiritualmente. Ele já saiu dali daquele prostíbulo cheio de demônios sexuais. E ele então, a partir daquele momento, esses demônios começam a trabalhar na área sexual da vida dele. Esses demônios neste momento começam a trabalhar na mente dele, no entendimento dele, no psique dele, nas emoções, nos sentimentos dele. E este menino então, a partir deste momento, ele não pode ver uma mulher, que esses demônios já ativam dentro dele o desejo sexual. Esses demônios já trabalham na mente dele, colocando um desejo sexual, e ele passa ali a ter várias mulheres fora do prostíbulo e dentro dos prostíbulos. Até que um dia então ele conhece uma mulher, e ele se interessa por essa mulher, não só para estar no ato sexual, ele gostou desta mulher em tudo. E ele começa a namorar com esta mulher, e eles começam a se relacionar intimamente. E aí então esta mulher se apaixona, ele se apaixona, e no decorrer do tempo eles ficam noivo, casa, constituem uma família. Só que as legiões ainda estão dentro dele. As legiões ainda agem na mente, no sentimento dele. E Satanás quer destruir essa família a todo custo. E mais do que nunca, depois que ele casa, os demônios vão agir na vida dele. E ele então, mesmo amando a esposa, ele então, mesmo tendo um lar, seus filhos, a sua casa, ele começa a trair a esposa, porque ele ainda não foi liberto. Porque não houve um trabalho de libertação nessa área sentimental, nessa área conjugal, nessa área carnal da vida deste homem.
E ele muitas das vezes traiu a sua esposa. E muitas das vezes ele chegava em casa, olhava para a tua esposa, para os teus filhos, e ele se arrependia daquilo. Mas não tem o controle, porque o controle é espiritual. E esse homem então é um homem carnal, é um homem físico, não teve a área espiritual da vida dele ativada. E por isso então ele não consegue, mesmo amando a família, mesmo amando os filhos, mesmo amando a esposa, ele não consegue ser fiel. Mulher, você que está ouvindo este áudio, preste atenção. Se você está passando por isso tudo, se você casou, se você tem a sua família, tem o seu esposo, e você tem sido traída por ele há muitos anos e você já não aguenta mais o sofrimento, você já derramou muitas lágrimas, você já sofreu demais, você já pensou até mesmo em tirar a sua própria vida de tanto desgosto, de tanta tristeza, você está com uma depressão profunda, assim como um dia eu estive, você já não acredita mais no seu casamento, você já não acredita mais na mudança do seu esposo, você já não acredita mais que possa ser feliz. Preste atenção agora no que o Espírito Santo de Deus manda te dizer, mulher. Preste atenção agora. Entra no propósito de oração. Entra no campo de batalha, no campo de guerra do mundo espiritual. Se o seu esposo não é convertido, comece a orar para que seu esposo possa se converter. Comece a lutar nas regiões celestiais, porque a sua luta, mulher, não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é contra essa castra de pombagira maldita, destruidora, condenada, que já destruiu muitos lares, muitos altares, muitos casamentos, noivados, namoros, sonhos, ministério. Esse demônio é terrível. Essa legião de demônios é terrível, maligna. Não tem um pingo de dó da família, porque demônio não tem dó de ninguém. Demônio quer ver a pessoa destruída a ponto da pessoa desistir e ir entregar os pontos e perder até mesmo a salvação por causa de um casamento que não foi bem sucedido. A nossa luta é contra essa castra, esse principado, falange, linhagem, quadrilha de pombagira maldita. Eu tenho ódio dessa legião de demônios. Se eu pudesse, eu rasgava essa legião de demônios no dente, porque eu vi a minha mãe morrer por causa desses demônios. A minha mãe era uma mulher sofrida, deprimida, doente. Eu vivi com ela até os meus 9 anos de idade, nunca vi um sorriso no rosto da minha mãe por causa dessa maldição desses demônios, dessa maldita legião da pombagira. A minha mãe foi a mulher mais amarga que eu conheci na minha vida, mais triste e deprimida por causa deste demônio, porque o meu pai traía ela o tempo todo o tempo. E ela não podia fazer nada porque ela era muito doente, ela tinha problema de coração, ela não tinha forças nem para discutir, ela não tinha forças nem para lutar, porque qualquer movimento a mais que ela fazia, ela já ficava com falta de ar, ela tinha um problema terrível de coração, o coração dela já era no tamanho de um boi e ela não tinha como respirar direito. O médico então falou que ela não podia sofrer nada que atacasse a pressão dela, que ela tinha que manter a calma todo o tempo. Então eu vi até os meus 9 anos de idade, vi aquela mulher sentada no sofá, triste, cabisbaixa, não lembro de ver um sorriso na face da minha mãe. E olha então para você ver o ódio que eu tenho deste demônio, dessa legião maldita, que depois de lá para cá, quantos lares foram destruídos, quantos casamentos foram destruídos. O meu era para ter sido destruído, mas Deus não permitiu. Eu fui privilegiada porque Deus escolheu me dar essa revelação profunda, onde a partir de aí eu tive a revelação dos céus, e a partir de aí eu tenho lutado todos os dias com unhas e dentes como uma leoa parida.
contra essa legião maldita de demônios. A sua luta, mulher, não é contra o teu esposo. Pode ter certeza disso. Ele está acometido por uma legião de demônios chamado Pombagira, que ele com toda certeza deve ter adquirido na casa de prostíbulo, quando ele iniciou a vida dele sexual. E é terrível esses demônios, é algo terrível. Esses demônios é os demônios que entram mais no íntimo. Ele tem esse poder, infelizmente, porque é uma conjunção carnal, não é algo que é enviado, não é algo que é mandado, não é algo de maldição, não, é algo adquirido ali no ato sexual, na hora da conjunção carnal. A legião de demônios é transferida de um para outros. Então, Deus manda te dizer, mulher, você que ama a sua família, você que ama o teu esposo, entra numa luta espiritual contra essa legião de demônios, mas a luta é travada. Saiba você que a luta, ela não é diária, não. A luta é toda hora, a oração é a todo momento, é quando o seu esposo sair, é quando você sair com o teu esposo, é quando você perceber algo de errado, já entre em oração repreendendo esses demônios, porque a luta, ela é diária. Já aqui vou falar para vocês que Deus falou comigo também. Eu fui uma pessoa que há 20 anos eu conheci a palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu não era aquela mulher de orar todos os dias, não. Eu orava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quando eu estava muito cansada, eu orava de 15 em 15 dias. E certa feita aconteceu algo na minha vida, qual eu cheguei a Deus e falei: Senhor, por quê? Foi algo numa área financeira, não foi algo no meu casamento. Foi algo que o pastor revelou que estava acontecendo na minha área financeira, e verdadeiramente estava, e eu não tinha falado nada para ele. E então eu cheguei em oração e falei: Senhor, mas por quê? Meu Deus, eu não procuro prejudicar ninguém, eu procuro ser uma pessoa honesta com todo mundo, eu não desejo mal a ninguém, não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas também a pior eu não sou, Senhor. Por que eu estou passando por isso, Pai? E o Espírito Santo falou comigo assim: olha, eu não vou te dar a resposta, eu vou te falar o que você tem que fazer. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha, faça uma campanha de oração. Eu falei: olha, uma campanha de oração, glória a Deus. Eu perguntei ao Espírito Santo: é quantos dias? 7 dias? É 21 dias? São quantos dias a campanha, Espírito Santo? E o Espírito Santo falou claramente comigo: essa campanha, ela é enquanto você viver, ela é enquanto você estiver vida sobre essa terra. Porque, Sirlei, a luta não é só apenas 7 dias, a luta não é apenas 21 dias, a luta, ela é diária, a luta é toda hora, a luta é a todo instante. Satanás veio neste mundo para matar, roubar e destruir, e ele tem executado a sua missão com grande êxito. Ele tem matado, roubado e destruído. Então a luta, ela é diária, ela é todo momento. Ore em espírito a todo tempo, se revista da armadura de Deus, Efésios 6:10, Sirlei, e entra para o campo de batalha. E você que está ouvindo esta mensagem, esse áudio neste momento, o Espírito Santo manda te dizer também a mesma coisa. A luta, ela é diária, viu? A luta, ela não é 7 dias, 21 dias, não. Satanás, ele não cansa. Satanás, ele não trabalha. Satanás, ele não tem família, ele não tem casa, nem a chave da casa dele ele tem. Jesus tirou. Então, ele ainda não está no inferno, ele não tem casa, ele está na região celestiais. E o que ele tem feito é atormentar a vida do ser humano. O que ele tem feito é atormentar a vida da igreja. O que ele tem feito é tentar destruir as famílias, porque ele sabe que se ele conseguir destruir uma família, ele destrói toda uma nação. Ele sabe muito bem disso, e nós sabemos, porque uma criança que nasce sem estrutura familiar, uma criança que nasce sem a proteção, sem a imagem de um pai, sem a imagem de uma mãe, essa criança lá na frente, ela vai ser revoltada. Essa criança lá na frente, ela vai querer vingar de tudo que ela passou, e a pessoa mais próxima que ela vai querer vingar é do marido ou da esposa.
pessoas, isso com toda certeza, e são brechas que são dadas para Satanás entrar e destruir. E essa criança vai ter filho, e os filhos dela vai sentir a raiva que ela passou no passado. Os filhos dela vão colher aquilo ali que ela passou no passado, se ela não for curada, se ela não for tratada, se ela não for liberta. E assim acontece sucessivamente. Por isso Satanás investe tanto em destruir as famílias. Mas o Senhor nos revela o oculto, o profundo e o escondido. O Espírito Santo de Deus tem trago revelações profundas na minha vida para me passar para o mundo, para as pessoas, as experiências que eu passei, o sofrimento que eu passei, as lutas, as batalhas, as guerras travadas não foram em vão. Vou estar passando para frente toda a minha experiência espiritual, 20 anos de convertida. Imagine só quantas lutas, quantas batalhas que eu passei, quantas lutas eu travei no inferno, aqui na terra e nas regiões celestiais. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me deu vitória e carabachá em todas elas. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me honrou em todas elas e tem me honrado. Por isso Deus falou comigo: olha, eu vou te levantar para que você venha falar a minha palavra, pregar a minha palavra, falar os meus mistérios, revelar o profundo, o oculto e o escondido dos céus, para que muitas almas venham ser restauradas, para que muitas pessoas venham encontrar novamente o sentido de viver, para que muitos lares venham ser restaurados, muitas famílias levantadas novamente, e para que muitas almas venham alcançar a salvação, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Neste momento agora eu convido a você a entrar em oração junto comigo em favor do nosso casamento. Eu oro todos os dias pelo meu casamento, pelo meu esposo, porque Satanás ele não desiste. Ele perde uma luta, mas a guerra ele está a postos. Ele não desiste da guerra. Ele perdeu uma luta, mas ele continua na guerra. Satanás ele está ao nosso derredor, vigiando os nossos passos, sondando a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Satanás está ao nosso derredor, estudando a nossa fraqueza, para que a menor brecha que tem ele possa entrar. Mas eu profetizo no nome de Jesus, na minha vida não, na vida da minha família não. Eu profetizo no nome de Jesus, na sua vida não, no seu casamento não, na sua família não. No nome santo do Deus vivo eu profetizo. Vamos ser felizes no nome de Jesus. Vamos encontrar a felicidade no Pai, no Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória, Deus de eternidade. Meu Deus, eu te agradeço por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui orando, Senhor. Esta oração em prol, meu Pai, desse esposo, em prol deste casamento que Satanás tem feito de tudo para destruir essa mulher, para destruir esse homem, para destruir essa família. Mas nós entramos em oração forte na tua presença, Senhor. Eu convido agora para estar conosco nesta oração, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, juntamente com os anjos do Senhor. Ó Senhor Jesus, esteja conosco nesta oração. Senhor Jesus, esteja conosco nesta guerra, nesta batalha, Senhor, porque a guerra é travada, a batalha é ferrenha, a luta é todo dia, meu Pai, é todo momento. Meu Deus, toma o meu casamento em tuas mãos, guarda o meu casamento como o Senhor tem guardado, ó Pai, a cada dia. Guarda o meu esposo, meu Deus, no nome de Jesus. Guarda a minha família, os meus filhos, meu Pai, tudo que é meu. Meu Deus, eu te apresento a vida desta mulher que está ouvindo esta oração neste momento. Pai, guarda a vida dela, Senhor. Guarda o casamento, a família, o esposo. Meu Deus, entra com providência neste casamento. Meu Deus, toca na alma, na mente, no espírito desta mulher. Arranca, Senhor, desta alma, meu Pai, toda tristeza, toda decepção, meu Pai, toda mágoa. Porque as feridas que dói mais não é as que estão, Senhor, na carne. As piores feridas, ó Pai, são aquelas que estão na alma. Essas só o Senhor pode curar, Jesus. Ó Pai, essas feridas da alma só o Senhor pode curar, restaurar, cicatrizar. Meu Deus,
esta mulher que ouve esta oração, meu Deus, olha quantas feridas há na alma dela. Quantas vezes ela chorou, quantas vezes ela se desesperou, não sabia o que fazer, ó Pai. Meu Deus, toma este homem em tuas mãos, este marido. Nós oramos repreendendo toda a castra de pombagira que luta contra esta vida, contra este homem, contra este casamento. É toda falange de pombagira, toda linhagem, toda quadrilha, toda legião de pombagira. São muita linhagem, eu não posso falar, porque senão eu vou perder muito tempo na oração. São muitas castras de pombagira que agem nos centros de macumba, nos infernos, para destruir o casamento, Senhor. Mas neste momento eu peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, que envie o anjo guerreiro, meu Pai, o anjo guerreiro que luta as minhas guerras aqui na terra, nas regiões celestiais e no inferno. Que o anjo guerreiro venha lutar, meu Deus, a guerra também dessa esposa, desta mulher, amarrando nesse exato momento com as correntes de fogo, meu Pai. Meu Deus, toda a castra de pombagira, destroçando com a espada de fogo, destruindo, desfazendo, meu Deus, toda legião de pombagira que age na vida deste homem, pombagira adquirida no prostíbulo, pombagira enviada do inferno, pombagira adquirida por maldição hereditária, pombagira enviada por trabalhos feitos por obra de macumbaria, para destruir este casamento, para destruir esse lar, para destruir a vida desta mulher. Nós oramos com autoridade no nome de Jesus, repreendendo toda a obra do inferno, toda a retaliação, todo dado inflamável, toda seta maligna, toda obra de Satanás e seus demônios condenados, seja agora lançado toda inveja, todo olho gordo contra este casamento, toda palavra de maldição, todas ex deste homem que lançaram maldição, falando que ele não ia ficar com mulher nenhuma se não ficasse com elas. Toda palavra de maldição amarrada agora, enviada para o abismo do inferno, toda legião de demônios, Senhor. Nós oramos neste momento, lançando toda legião de demônios, toda legião de pombagira lançada nos cofres mais profundos do abismo, presos em grilhões, presos em correntes de fogo, sendo destroçados, castigados, sendo queimados de eternidade a eternidade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus, o meu casamento é do Senhor, ó Pai. O meu casamento está guardado na palma das tuas mãos, a minha família está guardada na palma das tuas mãos, o meu ministério, tudo que é meu, Senhor, eu entrego a Ti, porque do Senhor veio primeiro. Meu Deus, eu consagro mais uma vez o meu casamento ao Senhor, porque aquilo que é consagrado ao Senhor pertence. E aquilo que pertence ao Senhor, Satanás não tem autoridade de tocar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu consagro o casamento, Senhor, desta mulher ao Senhor, ó Pai. Porque, meu Deus, aquilo que é consagrado ao Senhor pertence. E aquilo que pertence ao Senhor, Satanás não tem autoridade de tocar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mulher, você está num campo de batalha. E a guerra, ela é ferrenha, a guerra é travada, mas que a partir de hoje, a partir desta oração, a partir desta revelação do Espírito Santo de Deus, que você possa entrar nesta guerra em favor do seu esposo, em favor do seu casamento, em favor da sua felicidade. Ore todos os dias, consagre o seu casamento a Deus todos os dias, unge o seu esposo, unge a sua cama, unge a sua casa, os seus filhos, busque a proteção divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que só desta maneira nós iremos vencer. Nós estamos numa luta, e essa luta ela se dá no campo espiritual, por isso as nossas armas são espirituais. Lá em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo teve a revelação profunda do Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus revelou o apóstolo Paulo, e nos dias
dias de hoje, o Espírito Santo de Deus revela à igreja, revela a mim e você, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então nós temos que estar armados com as armas espirituais, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a bota das preparação do evangelho da paz, a espada que é a palavra de Deus. Só assim nós iremos vencer essas legiões malditas de demônio, principalmente essa legião de pombagira maldita, condenada, que destrói tantos lares, tantas vidas, tantas famílias. Que esta oração, que esta palavra revelada da parte do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida venha trazer a você a ferramenta, as ferramentas necessárias para você lutar em prol do seu casamento. E você que conhece também pessoas que sofrem como a gente sofreu, porque você a partir de agora não vai sofrer mais no nome de Jesus. Passe esta oração. Passe para mais pessoas essa revelação profunda do Espírito Santo, para que mais casamentos possam ser restaurados através da nossa oração, através do poder